Bom, números binomiais. Chama-se número binomial o número que ele é expressado por n e a p. A gente já falou sobre isso, né? Lá em combinação também, onde n e p são naturais, n é maior ou igual a p, de tal maneira que nós escrevemos esse número binomial com uma combinação. A gente já falou isso. Então, o nosso n é o nosso numerador, nosso P é a nossa classe do número binomial, que muitas vezes eu chamo isso de denominador para facilitar a visualização, muitas vezes, né? Como eles estão escritos quase como uma fração, né? Mas só para facilitar, às vezes, o entendimento, para não ficar falando classe do número binomial, mas essa é a notação oficial. Então, o número binomial, ele se resolve através da fórmula de combinação. Nós já vimos algumas relações, né, na combinação. Aqui só para retomar que toda vez que eu tenho um número binomial, onde o denominador, né, a classe binomial é zero, o resultado é 1. E quando eles são iguais, o número, o meu n, que é o numerador, e o meu n da classe ou do denominador também são iguais, o resultado também é 1. E todo número tomado de 1 em 1 é ele mesmo. Então, a gente já fez essas demonstrações, inclusive. Então, um número binomial 5, 2 a 2, né, a gente resolve como fatorial. Então, 5 fatorial sobre 2 pela diferença de 5 menos 2, que é 3. E a gente faz o desenvolvimento do fatorial e calcula e encontra que a combinação de 5, 2 a 2 ou do número binomial 5, 2 a 2 é o mesmo, tá? Parte mais importante para a gente agora, a propriedade. Que propriedade é essa? Que eu tenho que dois números binomiais eles vão ser iguais se tiverem o mesmo, o mesmo numerador, mas eu tenho duas condições aqui. Então, eles vão ser iguais quando? Quando suas classes forem iguais, quer dizer, o denominador lá que eu chamei forem iguais, ou que a soma dessas classes, né, desses denominadores, sejam iguais. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho 5, 2 a 2, que já sei quanto vai dar, inclusive. Eu sei que vai dar 10. A gente acabou de fazer aqui o exemplo. E ele quer saber qual outro número binomial é igual a 5 tomado 2 a 2. Existe um outro número binomial igual? Só vai existir quando tiverem o mesmo numerador. Essa é a propriedade. Então, eu preciso que tenham o mesmo numerador. Então, eu tenho duas condições agora. Para que esses números sejam iguais, eu tenho a primeira condição, se suas classes forem iguais, quer dizer, se os números aqui de baixo, né, que eu chamei de denominador, forem iguais. Então, se o x for igual a 2, eles são iguais. Isso é óbvio, né? Se eu colocar um 2 aqui, os dois vão ser exatamente o mesmo valor. Então, essa é a primeira definição aqui. Qual é a segunda? É que a soma deles, ó, a soma das classes é igual ao numerador, quer dizer, 2 mais x tem que ser igual a 5. Quando isso acontecer, esses números também serão iguais. Então, meu x aqui vai ser igual a 5 menos 2, que é igual a 3. Então, ou 2 ou 3 seriam soluções para esse problema. Se eu colocar 5 tomado 3 a 3 aqui, a gente vai ver que é exatamente o mesmo valor, que é 10. Isso ficaria 5 sobre 3, e a diferença que é 2. Então, fica 5, 3, 2. E aí, você desenvolvendo, você encontra o mesmo resultado. Tá ok? Bom, triângulo de Pascal ou triângulo aritmético, né? A gente fala Pascal, mas por quê?
Porque fala do matemático Blaise Pascal, né? Ele é do século XVII aqui, foi físico, filósofo, teólogo, estudou problemas relacionados a jogos, né? E um desses resultados foi esse triângulo. O que é esse triângulo? Na realidade, é a construção de números binomiais, né? Então, eu começo aqui com 0, 0, depois, na próxima linha, eu vou começar no 1, 0, e vou até o máximo que eu tenho, que é quando eu tenho numerador e denominador igual. Então, numerador e denominador da primeira é sempre numerador 0, numerador 0, e assim por diante. Então, a gente vai fazendo uma crescente aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, cada linha eu vou acrescendo até chegar onde o numerador e o denominador são iguais. Então, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Quando eu continuo isso, o que eu vou estar fazendo? Deixa eu fazer aqui, deslocar. O que a gente está fazendo é essa construção, né? Eu estou fazendo uma construção de um triângulo, seja dessa maneira, ou seja irregular aqui, né? Deixa eu excluir isso aqui. Então, ou seja um triângulo dessa maneira aqui. Então, eu posso fazer esse tipo de agrupamento, né? Fazendo como se fosse um triângulo aí, vamos falar isósceles, né? Porque eu não sei até onde vai isso. Ou um triângulo retângulo, uma coisa desse tipo. Só para dar ideia do triângulo, tá? E esses valores são os meus números binomiais. Até onde? Até um n0, né? Um número aí que eu não sei qual vai ser, né? No infinito e além aí. Com 0, com 1, com 2, até com ele mesmo. Quando eu calculo cada um desses números binomiais, então 0 tomados 0 a 0, você usa a fórmula de combinação para resolver, você vai encontrar o 1, é o primeiro valor. 1, 0 e 1, aí dá 1 e 1. 2, 0, 2, 1 e 2, 2. Então, quando você vai resolvendo cada combinação dessas, cada uma delas, você vai encontrando esses resultados, onde o primeiro e o último serão sempre 1. E aí, novamente, a ideia do triângulo, né? Então, aqui a gente vai ter o nosso 0, 0, depois 1, 0 e 1. Então, eu tenho dois termos. Depois eu tenho 3 e assim por diante. E a gente vai construindo o nosso triângulo de Pascal, né? Essa maneira de dispor os coeficientes. Que é o coeficiente? Coeficiente é número, né? Toda vez que a gente fala de coeficiente, a gente está falando de número. É o resultado de cada número binomial aqui que eu desenvolvi através dessa formação triangular. Então, eu vou resolvendo. Então, novamente, pode ser dessa maneira ou pode ser dessa maneira, montando os triângulos. E quando eu faço essa disposição, eu consigo ver um padrão no desenvolvimento, né? Olha, aqui eu tenho uma diagonal que vai ser sempre 1. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu sei que eu consigo continuar. Aqui 1, 3, 6, 10. Eu vou ter que encontrar um padrão. Se a gente fosse ver um padrão aqui, aumenta 2, aumenta 3, aumenta 4 e por diante. Aqui aumenta 3 e 5 e aí eu tenho que ver se vai ter um padrão para continuar. Isso eu faço nessa diagonal, posso fazer na outra diagonal, a gente vai ver sempre a simetria, tá bom? Então, isso é uma coisa interessante para a gente determinar outros valores. E se eu quiser determinar o próximo valor
eu teria que pegar aqui, então, 5,0, 5,1, 5,2, 5,3 e assim por diante. Depois o 6, depois o 7 e assim sucessivamente, tá? E aí a gente vê essas propriedades, né, que a gente estava comentando. Se eu somar, perdão, dois valores vão ser iguais, né, dois números binomiais vão ser iguais, quando a soma de seus numeradores for, dos denominadores, desculpa, for iguais aos numeradores. Então, quando eu tenho essa soma e o resultado é exatamente o numerador, eu falo que esses números binomiais são iguais. A gente já comentou isso. Então, generalizando, eu sei que esses dois são iguais quando a soma dos seus denominadores dá esse número, né? Então, são chamados também binomiais complementares ou combinações complementares. Uma segunda observação que é importantíssimo para a gente é que quando eu somo dois binomiais, eu consigo determinar um próximo binomial. Então, a posição 3, 1 e a 3, 2, quando eu somo esses resultados, eu encontro a 4, 2. Como se dá isso? Olha o triângulo aqui. Essa linha é a 0, 0, a primeira, depois 1, 0, 2, 0, 3, 0. Então, esse aqui é o meu 3, 0, 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Então, aqui seria o meu 3, 1. Vou trocar aqui de cor. Aqui seria o meu binomial 3, 1. E aqui é o meu 3, 2. Quando eu somo 3, 1 com 3, 2, ele dá o 4, 2. Então, aqui é o 4, 0, 4, 1, e esse aqui é o meu 4, 2, que é 6. Então, aqui é 3, se você resolver, aqui é 3, e aqui vai ser 6. Por que é interessante isso? Porque eu consigo sempre construir um próximo. Olha só, eu vou retomar a lâmina anterior, vou fazer um recorte aqui. Vou colar ele aqui. Qual é a observação que eu vou ter? É que toda vez que eu somo dois elementos consecutivos, eu gero o elemento de baixo. Então, nessa linha, por exemplo, eu teria 1, 0, mais 1, 2, perdão, 1. E eu encontrei que quando eu somo esses dois elementos, eu encontro esse valor de baixo. Quem é esse valor de baixo? Aqui é o 2, 0, 2, 1. O que diz essa relação de Stiefel, né, que é a lei de formação, para explicar isso? A lei de Stiefel diz o seguinte, deixa eu mudar aqui de cor de novo, que toda vez que eu pegar dois consecutivos, o resultado vai ser o próximo, né, da linha de baixo, que está na mesma posição do segundo valor consecutivo. Então, eu consigo escrever qualquer valor? Sim. Se eu quiser escrever o 5, 3, mais o 5, 4. Então, eu tenho dois números consecutivos. Sem ter que fazer conta de quanto vai dar cada um desses elementos, eu consigo afirmar
que a resposta dessa sequência, né, são 2 consecutivos, é a próxima linha, né, então 5, 3, 5, 4, a linha 5, então a próxima é a linha 6, com a última posição, com o 6, 4. Então, eu consigo determinar qualquer soma de consecutivos sem a necessidade de resolver os valores para buscar lá e saber qual é o número binomial. Então, quando eu pego 2 consecutivos, ó, vou pegar esses 2, a soma vai dar o de baixo. Se eu pegar esses 2, eu consigo fazer essa soma de baixo. Então, eu consigo escrever novos números? Sim. Eu tenho que lembrar que sempre o primeiro número é 0, né? Então, é 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0 e assim por diante. E o último é um número com ele mesmo. Então, 1, 1 a 1, 2, 2 a 2, 3 a 3 a 3 e assim por diante. E a resposta também vai ser sempre 1, né? Então, lembra, todo número binomial com 0, o resultado é 1. E todo número binomial com ele mesmo também dá 1. Por isso que as extremidades são 1. A gente já falou sobre isso. Então, agora eu consigo escrever a próxima linha. Aqui foi a minha linha 0, minha linha 1, 2, 3, 4, 5. A linha 6 vai ser 1, soma os 2. 6, soma os 2. 15. Soma os 2. 20. Soma os 2, 15. 5 e 1, 6. E 1. Lembra, existe a simetria, né? Então, é 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Então, a gente também tem a questão que as quantidades pares, os meios se repetem. Nas quantidades ímpares, eu tenho um número no meio, que seria o meu número central, que vai dividir em duas partes iguais. Vou escrever com 7. 1, 6 e 1, 7. 21, 35, 35. Repete agora. 21, 7 e 1. Quer dizer, eu consigo escrevendo, então, todos os números binomiais, depois a gente vai ver, inclusive, que isso a gente vai levar para os binômios de Newton, porque a gente está trabalhando com os coeficientes, que são os números. Então, eu consigo determinando potências através dos números binomiais até quando eu quiser, sem a necessidade, vamos voltar aqui na tela anterior, de ter que escrever todos os números binomiais dessa maneira e resolvendo um por um para saber qual vai ser o resultado desses coeficientes. Então, eu consigo determinar os coeficientes sem ter que resolver individualmente cada um. Então, quanto é o 5, 3? Ó, aqui, ó. Então, 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3. 5, 3 é 10. Então, a gente já fez isso, né? 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3. 5, 4. Vale 5. Então, se você fizer esse número binomial, você vai chegar a 5. 6, 1, 6, perdão, 6, 0, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4. 15. Então, eu consigo fazer essa soma sem necessariamente usar o fatorial para poder resolver a resposta, quer dizer, fazer a combinação deles usando o fatorial para chegar em resultados. Lógico que se os números são maiores, obviamente é mais prático você resolver. Mas com números menores, dá para você fazer isso aqui rapidinho
sem ter que ficar quebrando a cabeça quanto vai ser esses resultados. Quando você sabe as relações, elas também vão te ajudar. Por isso da relação de Stiefel, né? Então, quando eu somar 2 consecutivos, o resultado vai ser sempre o posterior, né? A linha posterior com o último consecutivo aqui. Tá bom? Então, essa é uma das propriedades. Tem uma terceira propriedade que também é muito importante saber, que é a soma dos elementos da linha, né? Então, quando você faz aqui 0, 0, eu sei que a resposta é 1, né? Então, 1 eu posso escrever como potência, né, de base, qualquer base elevado a 0. Então, no caso aqui é 2, porque eu já sei que vai ser tudo de 2, né? Então, quando eu faço o próximo, que é 1, 0 e 1, eu sei que é 1 e 1. A soma deles dá 2, que é 2 elevado à primeira. Depois eu vou ter o próximo. 2 a 0, 2, 1, 2, 2. Se eu somar os coeficientes, eu vou encontrar o 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Quem são os coeficientes? 1, 3, 3, 1. Soma eles dá 8. 2 ao cubo. 4. 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Aqui estão os coeficientes, né? De novo, a gente consegue construir. 1, 1 e 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Lembra que sempre é a soma dos anteriores, né? 1, 4 a soma, 6 a soma, 4 e 1. Eu consigo escrever rapidamente, né, num rascunho aí do lado, quais são os coeficientes. E é o que ele está fazendo aqui, ele está somando esses coeficientes. Chegou a 16, que é 2 a quarta. E aí ele quer saber qual seria a soma desses coeficientes do 6. Então, se eu estou no 4 e é 2 a quarta, obviamente, no 6 vai ser 2 a sexta, né? Se o numerador é 0, é 2 elevado a 0. Se o numerador é 1, 2 elevado a 1. O numerador é 2, 2 elevado ao quadrado, e assim sucessivamente, obviamente que aqui é 2 elevado a sexta. Tá? Se eu quisesse saber esse número, ao invés de resolver cada número binomial, era só eu continuar aqui. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Estou fazendo aqui um rascunho. Agora eu vou fazer a linha 6. Então, 6, 15, 20, 15, 5 e 1. Então, na realidade, 2 a sexta é somar essa linha. 2 a sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Se eu somar todos esses valores aqui, né? Se eu tivesse que somar todos os coeficientes, tem que dar 64. Vou colocar aqui. Então, eu tenho 20 com 30, 50. Opa, aqui é 6. Desculpa, 6. Então, 20 com 30, 50. 50 com 12, 62. 63, 64. E eu consigo fazer a soma. Tá bem? Então, é bem simples para você mostrar. Então, não importa qual seja o desenvolvimento, a resposta vai ser sempre 2 elevado a n. 2 elevado ao nosso numerador, né? O nosso numerador aqui vai ser o nosso expoente. Então, eu consigo escrever uma potência de base 2 no meu triângulo de Pascal para qualquer, né, subconjunto que eu queira determinar aí. Então, quero a soma de todos os elementos, né, todos os coeficientes daquela linha, é só colocar o numerador no expoente e calcular. Bem? E aí eu
Coloquei aqui 3 exemplos para a gente resolver, bem simplesinhos. Obtenha o valor de x sabendo que 7, 3 a 3, né, o número binomial, 7, 3 a 3, é igual a 7 tomado de x em x. Então, tem duas situações aqui. Quando esses números vão ser iguais? Eles vão ser iguais, primeiro, não pegou agora sim. Primeiro, quando os denominadores aqui forem iguais, até quando x for igual a 3. Essa é uma situação. Se os dois denominadores forem iguais, obviamente os dois números vão ser iguais. Qual a segunda opção? A segunda opção é quando a soma deles for igual ao numerador. Então, quando 3 mais x for igual a 7. Quando 3 mais x é igual a 7? Quando x é igual a 4, né? Seria 7 menos 3. Então, meu x é igual a 4. Então, eu tenho duas situações. Ou o 3, para que os dois sejam iguais, ou 4, para que a soma dos denominadores seja igual ao numerador. Então, são essas duas situações. Bom, o 68 também é igual, né? Quando minha situação aqui, vamos fazer as duas situações também, para a gente visualizar. Quando eu tenho um valor de x, para que esses números binomiais sejam iguais. Primeiro, quando um for igual ao outro. Então, quando 2x for igual a x mais 1. Então, eu tenho que 2x menos x, né? É igual a 1. Logo, x vale 1. Então, determinei aí o valor de x. Se eu colocar 1 aqui e 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1 é 2. 1 mais 1, 2. Então, os dois números binomiais vão ser. A segunda opção, vamos ver se dá certo. Quando a soma deles, 2x mais o x mais 1, for igual a 20. Estou usando as duas propriedades. Então, aqui eu tenho que 3x é igual. 1 vai passar para o outro lado, vai ficar 19. Então, x vai ser 19 terços. E aí, 19 terços, acho que não vai dar, né? Então, a gente vai usar aqui a resposta mais fácil, que é 1. Quando x for 1, eu já tenho a solução. 19 terços resolve? De certa maneira, se você fosse fazer, substituindo, você ia verificar que sim. Mas como o denominador tem que ser um número inteiro, não pode ser fracionário, então a gente vai falar que isso aqui não convém para a gente, né? Eu usei as propriedades. Nem sempre elas vão poder dar solução, principalmente quando a gente está determinando valores desconhecidos e entra em equação. E aqui uma simplificação dessa fração de dois números binomiais. Aqui é um desenvolvimento, né? Então, a dica, quando você encontrar esse tipo de fração com número binomial, é que você não resolva direto. Você transforme ela e no final você resolva. Como vai ficar? 12 fatorial dividido por 4 fatorial. E a diferença de 12 e 4 é 8. Vou trocar aqui de cor. E eu sei que isso aqui
está dividido por 12 fatorial sobre 5 fatorial pela diferença entre eles, que é 7. Se eu for resolver isso, a gente vai usar a ideia dos extremos e meios. Multiplica extremos e meios. Então, eu tenho 12 vezes 5 vezes 7 sobre 12, 4 e 8. Aqui eu já tenho uma simplificação direta, né? É o 12. Mas eu posso desenvolver o 5 para virar 4. Vai ficar 5 vezes 4 fatorial. Então, eu vou ter 4 fatorial aqui. Continuando. Opa. Fazer um decente aqui, né? Melhorou muito, mas 4 fatorial. E o 8 vai virar 7. 8 vezes 7 fatorial com 7 fatorial, que eu vou deixar aí em cima. Então, 7 vai cancelar com 7. O 4 com 4. E eu vou ter a resposta de 5 oitavos. Ok? Então, ao invés de você resolver cada um deles para depois trabalhar, já faz o desenvolvimento deles só no fatorial primeiro, fazendo todo o processo, deixando para simplificar lá no final, que vai facilitar bastante. Se você resolve o primeiro, resolve o segundo e depois vai dividir, vai dar um pouquinho mais de trabalho, talvez. Ok?